E amanhã, dia 2/7, Glória a Deus, meu amado, estamos aqui em mais uma live abençoada da nossa campanha de 40 dias para uma colheita sobrenatural. Muito boa noite ao Luan Ribeiro, muito boa noite ao Lima Bruno, que o Senhor os abençoe de maneira abundante. Glória a Deus. É muito bom estar aqui mais uma vez e agora já no final de uma quarta profética realmente esplendorosa. Deus falou com você nessa quarta profética e se falou, levanta a mãozinha aí, dá um glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Então, muito boa noite ao nosso amado Bruno, Noelen Rosa, Sônia Rocha, que estava conosco lá no Facebook, eu estava acompanhando. A pastora Débora, ela é irmã da pastora Priscila e ela é da Missão Mezuzá. Trabalha com libertação, cura interior e estão nos dando um suporte. Então, se você estiver precisando de uma cura interior, libertação, você pode nos procurar, porque nós temos esta ajuda para você também. Muito boa noite, Cristina. Muito boa noite, o Lucas, Solange Cipriano, a Lucineide, a Tayane. Muito boa noite a cada um de vocês, a irmã Sônia do Núcleo Itaquera, a pastora Lucimar, Maria Pimentel. Glória a Deus por mais um dia abençoado que o Senhor nos trouxe. Lembrando que nós estamos numa campanha de 40 dias de jejum e hoje o 31º dia. Estamos lendo também o livro de Apocalipse. Então, 40 dias lendo o livro de Apocalipse com a perspectiva de conhecer quem é Jesus. Porque quando falamos de escatologia, como vamos falar amanhã, a gente fica com medo. Mas temos que conhecer quem é Jesus. Ele venceu esta batalha final. E ele vai nos levar para estar com ele. Então não é momento de ficarmos com medo. É momento que quanto mais nos aproximarmos de Jesus Cristo, mais conhecermos quem é ele, mais nós vamos estar felizes e contentes, porque já sabemos o final dessa história. O final dessa história é que somos vencedores com ele. Então é disso que estamos falando nesses 40 dias e eu quero que você, então, sempre leia o livro de Apocalipse nessa perspectiva. O jejum é para você fazer de acordo com o que Deus tocou no teu coração. Você vai jejuar um período do dia, você vai jejuar um dia inteiro, 2 dias, mas vai ficar sem se alimentar. Você que pode, claro, sem legalismo, tá? O que é legalismo? O pastor mandou, eu tenho que fazer isso para ser abençoado. Não, não é isso. Você tem que fazer porque você reconhece que existem coisas na sua vida que só saem com jejum e oração. Você reconhece, não que alguém mandou, né? Isso que, quanto mais a gente vai ficando velho na fé, parece que a gente vai esquecendo algumas coisas. Nada que é feito por obrigação tem validade no reino de Deus. No reino de Deus, o que tem validade é quando nos entregamos por completo para Jesus. E aí fazemos por Ele, porque Ele fez por nós primeiro. Ele se entregou por nós, nós sendo ainda pecadores. Amém? Então, muito boa noite. A irmã Sandra, a irmã Fátima, ao nosso amado Valdomiro, a Mara e Toninho, a Maria Márcia, ao pastor Márcio, a pastora Fabiana, a pastora Priscila, a todos vocês que estão aqui conosco, o a Kéfone, o Leandro José, o Marco Aurélio, o Adriel Adonias, o Ti Alencar, o Gustavo Salvador Ferreira, a Adriana, o pastor Márcio Souza, a Gibele, a irmã Maria Pimentel, e os demais que eu já falei aqui em cima quando entraram já no início, ok? Vamos orar e depois ler o nosso texto base da campanha para nós prosseguirmos. Hoje vai ser um tempo esplendoroso porque vamos falar já de testemunho de colheita, testemunho de vida, testemunho de reino de Deus, e isso alegra muito os nossos corações. Se o áudio estiver legal, dá um ok aí, fala áudio bom, escreve, né? Áudio bom,
para que a gente possa, então, que eu estou usando um fonezinho aqui para ficar melhor. Amém? Vamos orar então? Pai de amor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós somos seus discípulos, discípulos do seu Filho Jesus, somos filhos amados de Deus Pai e pela fé somos justificados por Jesus Cristo, Pai. É isso que nos liga contigo e queremos te dar honra, glória e louvor. Honra ao Jeová Jiré, que é aquele que nos supre, que supre todas as nossas necessidades. A Jeová Rafá, que é aquele Deus que nos sara. Ao Jeová Shalom, que é o Deus que nos entrega a plena paz. Queremos ter plena paz, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Em todos as 24 horas que o Senhor nos deu. Paizinho, 12 horas governadas pelo sol que o Senhor fez. E o Senhor brilha mais que o sol, Pai. E como o Senhor brilha mais que o sol e mora dentro do meu coração, lá no meu íntimo, eu te agradeço por esse brilho estar dentro de mim, Pai. E depois da palavra que ouvimos agora, para sair da caverna, ó Deus, não fomos feitos para ficar em caverna escura, porque na caverna o brilho do Senhor, ele clareia tanto que a caverna iluminada nos puxa para dentro deste mundo para iluminar, ó Deus, as trevas desse mundo, porque é ali que o Senhor nos quer, em meio às trevas, iluminando, anunciando o reino de Deus, anunciando que Jesus morreu para pagar os preços do meu pecado, do meu erro. Ele foi sepultado e ele ressuscitou no terceiro dia, tudo para a remissão dos meus pecados e para vencer a morte. Esta é a palavra do reino, Pai, que profetizamos todos os dias e que vivemos todos os dias. É assim que queremos ser, Pai. Portanto, esta noite, usa, Senhor, as palavras que forem faladas aqui, ó Deus, para exaltação do Teu nome, que o Teu nome seja mais engrandecido do que os céus, a lua, o sol, o mar, a baleia, o canto das estrelas, Pai, mas a mudança de um coração, a mudança de uma família, que possa, Senhor, ser testemunho do Teu favor, ó Deus. E o Senhor tem esse favor para todos nós. É disso que queremos experimentar, uma mudança profunda, Senhor, de mentalidade, para que a minha atitude mude e eu possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Pai, eu te dou graças, porque Tu és o meu refúgio e a minha libertação. Como lá em Apocalipse está escrito, Tu estás assentado no trono, seja dado a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque os anjos estão cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da Tua glória. Ao que está assentado sobre o trono, seja dada toda a honra. É assim que nós Te recebemos, Senhor, esta noite, entronizando o Senhor nos céus, e também nos nossos corações. Tu és o meu Senhor, o que comanda a minha vida, Pai, o que coloca a minha carne, Senhor, no chão, ó Deus, para que o Teu nome, na verdade no chão não, coloca na cruz, ó Deus. O Senhor coloca a minha carne na cruz, ó Deus, para que o Senhor viva através de mim. Então venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra, no pedaço, no meu campo, Pai, que seja feita a Tua vontade no campo que o Senhor está nos revelando hoje. No campo dos Teus filhos, que seja feita a Tua vontade. A Tua vontade é que nós olhemos e enxerguemos já os campos brancos, Pai, brancos para a ceifa. Ajuda-nos, Senhor, a adentrarmos neste reino sobrenatural. Então venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim aqui na terra, Pai, como é feito no céu. Nós damos
toda a liberdade para o Teu Espírito Santo ir trabalhando em nossos corações esta noite, Pai, para que possamos, através da palavra de testemunho, Pai, acessar a nossa colheita sobrenatural, Pai, no casamento, na educação de filhos, no matrimônio, como já falado, na família, no ministério, na igreja nuclear, na igreja estendida, nas 7 montanhas, Pai, lá nos negócios, na educação, no governo, na mídia e no entretenimento, lá na artes, Pai, lá no governo, Senhor, e também na religião, Pai. Queremos religiosidade, queremos Jesus, queremos os ensinamentos de Jesus, que nos traz vida e vida em abundância. Assim nós lhe convidamos, Pai, entre aqui nesta live que é tua, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus, você que está aqui comigo, meu amado, muito boa noite. E eu quero ler agora o nosso texto base de João, capítulo 4, versículos 34 e 35, que diz assim: não é uma leitura somente, nós estamos proclamando a palavra de Deus para a tua vida durante 40 dias, o mesmo texto. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita. Olha que texto incrível e maravilhoso. E hoje nós vamos falar. O tema da nossa ministração é: a palavra de testemunho é fundamental, é chave para a colheita sobrenatural. Ou seja, a palavra de testemunho é chave para a colheita sobrenatural. Eu tenho usado o termo chave, e eu escrevi aqui do lado, deixa eu escrever aqui chave, então para eu não me perder, e as pessoas também que escrevem para nós aqui, que possam, em nome de Jesus, também nos ajudar. Então, o tema hoje é: a palavra de testemunho é chave para a colheita sobrenatural. E quando andamos segundo a palavra de Deus, aqui, ó, glória a Deus, a palavra, o testemunho é chave para a colheita. Vamos pegar aqui a da Bárbara hoje, glória a Deus. Olha aqui, ó. Obrigado a cada um de vocês. Não sei se é só para mim, mas está travando. Aqui para mim está rolando legal. Se alguém puder dar um feedback aí para a irmã Solange, também é bacana. Mas vamos lá. Quando andamos segundo a palavra de Deus, nós damos um bom testemunho. As nossas atitudes testemunham que eu sou, então, um cristão. Isso é um tipo de testemunho. Existe o segundo tipo de testemunho, é quando falamos da nossa experiência com Cristo. Então, nós estamos dando um testemunho do favor de Deus para as nossas vidas. E é nessa perspectiva que nós vamos, então, falar hoje. Então, número 1, quando andamos segundo a palavra de Deus, quando as nossas atitudes estão alinhadas com as atitudes do nosso Senhor Jesus Cristo, então nós damos bom testemunho, ok? E o número 2 é quando falamos da nossa experiência com Cristo, então damos testemunho do favor de Deus em nossas vidas. E hoje nós estamos com um casal em nossa igreja, a Adriana e o Léo, onde eu quero compartilhar esta live com eles, porque eles estão há bastante tempo em nossa igreja e ouviram as ministrações que nós demos neste período eles compreenderam coisas importantes que ao longo do tempo eles já praticaram e vivem uma colheita sobrenatural em suas vidas. E eu gostaria de convidar então a nossa amada Adriana junto com o Léo. Eu não sei quem que eu convido para entrar aqui. Eu convido para entrar a Adriana ou o Léo. Aqui está ok. Vamos ver aqui quem que eu convido para entrar. Deixa eu ver aqui. Vou clicar nesse aqui. Vamos ver aqui qual que eu entro aqui. Ó. Vamos pegar esse aqui. Se não for, a gente entra de novo.
Glória a Deus. Opa! Estamos aqui com um casal abençoado do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão me ouvindo, Adriana e Léo? Perfeito. Perfeito, pastor. Glória a Deus. Então, eu já dei uma introdução aí a respeito da Adriana e do Léo. São membros da nossa igreja já há bastante tempo. Não vou falar quantos anos para não denunciar aí a idade dos bebezinhos, porque senão eu vou denunciar a minha também, viu? Mas eu vou deixar que eles se apresentem agora como pessoas, como ovelhas do Senhor Jesus, ali da igreja local, ali em Guaianazes, onde nos reunimos, e eu gostaria que eles compartilhassem um pouquinho deles, dessa experiência, nesta família que nós chamamos de Pleno Louvor. Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, Adriana e Léo. Hoje nós vamos testemunhar das grandezas do Senhor, se esse meu celular não ficar caindo. Nós vamos testemunhar das grandezas do Senhor para todo esse povo que está aqui nos ouvindo e ficar registrado também. Então a palavra está com vocês. Amém. Amém. Boa noite, amados. Boa noite, a paz. Que a paz seja com todos, né? Que a Amém. paz que seja o entendimento que nós declaramos todo dia dentro da nossa casa, esteja na casa de cada um agora, em nome de Jesus. E a gente esperou muito por esse momento de poder testemunhar com a nossa vida para glorificar o nome do Senhor como sempre. Amém. E então, quanto tempo, né? Nós somos da Pleno Louvor Church, Jesus. Acho que desde sempre. Acho que da Pleno Louvor Church é 2 anos, 1 ano e meio, né? Tem, né? Nós fizemos parte de toda essa história, né? Nós chegamos... Vocês se batizaram na nossa igreja? Sim. Eu cheguei na igreja de Guaianazes com a minha família, com os meus pais, né? Em 97. 97. 97. No mesmo ano, eu me batizei, né? Era adolescente ainda. E depois trouxe o Léo, né? Ganhei ele para Jesus, trouxe ele para a nossa igreja em 98, né, amor? 98, eu conheci a Adriana na escola, né? A gente estudou junto. E aí ela sempre falava da igreja e um dos pré-requisitos do pai dela para mim foi esse. Você vai ter que ir para a igreja, mano. Tem conversa. Olha aí, ó. Aí já dá um gancho legal que eu quero voltar nesse assunto aí, viu? E aí vocês se batizaram quando? Eu me batizei em outubro de 98 mesmo. Eu fui para a igreja assim, em meados de fevereiro, foi mais ou menos o início das aulas, quando ela me convidou a primeira vez. Aí depois voltei na igreja na festa do Crentão, que naquela época a gente fazia muita festa, né, pastor? Muita festa do Crentão, muita. E hoje, e a gente falou tanto disso aí, tal, legalidade, bandeirinha pra cá, bandeirinha pra lá, mas Deus é bom demais, né? E aí naquele mesmo ano antigamente tinha muito aquela questão de encontros regionais, né? E um deles teve um batismo na Vila Formosa, onde eu me batizei. Foi na nossa igreja, mas foi num templo diferente. 15 de novembro deve ter sido, então. Sim, foi em torno disso. A data da carteirinha que eu tenho até hoje, é 23 de outubro. Ah, 23 de outubro? Acho que foi um final de semana, se eu não me engano, eu não me recordo muito bem. Foi um domingo. Tá. E aí... Eram encontros regionais que tinha a região toda organizada e a gente batizava tudo. Um tempo excepcional, um tempo lindo, realmente glorioso. Maravilhoso. E o meu batismo foi num daqueles passeios, né, que eram marcantes, né? 25 de janeiro, feriado da cidade de São Paulo, que a gente sempre fazia aquele passeio. E o meu batismo foi num desses passeios que a gente teve, assim, maravilhoso também. Que coisa linda. Então nós temos um casal. E eu já quero aproveitar esse gancho, Léo, que você falou aí, que isso é colheita sobrenatural. Quando um pai de uma princesa, ele coloca uma como é que eu posso dizer? Não é uma regra, mas ele coloca um requisito. Olha, se quiser namorar a minha esposa, precisa ter o mesmo Deus que ela. Sim. Foi isso, não foi? Exatamente isso. Meu pai com outras palavras...
com outra. Ele falava assim, ó, jugo desigual. Jugo desigual não tem como andar. Não pode andar. A palavra diz, né? Como dois andarão juntos se não estiverem em acordo. Então, não tem como. Duas religiões diferentes, dois senhores diferentes, não há possibilidade. Vai dar pepino. Sabe quando eu vou aconselhar solteiros? A primeira pergunta que eu faço, na verdade, não a primeira. A primeira os pais abençoam o relacionamento? Porque quando não abençoa, é pepino para a vida inteira. Depois, você serve o mesmo Deus que a outra pessoa serve? Parece que está travando agora aí, não sei se vocês estão me ouvindo. Mas o Léo e a Adriana, eles travaram para mim aqui. Minha voz está indo aí ou está travado para todo mundo? Alguém me dá um feedback aí. Eu acho que eu vou chamá-los. Eu acho que eu vou chamá-los de novo. Ó. Vamos chamá-los de novo aqui. Não estou achando aqui a Adriana agora. Eu acho que eu vou pedir para ela. Adriana, manda o pedido você então, porque eu não estou te achando aqui. Deu uma pane aí geral. Deu uma pane geral. Mas enquanto a Adriana entra aqui na nossa live de novo, então, ainda está travando ou vocês estão ouvindo bem? Aqui a gente está fazendo ao vivo. Travou eu também? Eu estou travado também ou está indo legal? Travou total? Eu também travei. Pastora Priscila está me ouvindo aí? Eu travei também. A Catherine está falando que está bom, está bom. Então eu estou aguardando só a Adriana entrar novamente. Deixa eu colocar aqui, Léo. Colocar aqui, entra novamente. Deve ter dado alguma pane no Wi-Fi lá deles. A primeira coisa que eu pergunto os pais abençoam o namoro? Número 2, você serve o mesmo Deus? Porque se for um servir um Deus e o outro servir outro Deus, vai dar problema no futuro. Não tem, hoje eu amo muito, hoje se ama muito, mas quando o filho nascer, que tiver que apresentar a criança, então vai dar problema aí. Né? Então, a primeira frase que o Léo, assim que você puder entrar, Léo, eu chamo aí, nós vamos entrar pelo teu celular ou vamos entrar pelo celular da Adriana? Só me dá um toque aí, que a gente põe vocês aqui de novo. Então, enquanto o Léo entra, são as duas primeiras perguntas. A terceira pergunta que eu sempre faço você casaria com a profissão dele? Porque a profissão é outra coisa que dá problema. Né? Se a pessoa é um artista, ela pode ter problema porque vai falar, o meu marido viaja muito. Só que você já sabia disso, então você tem que se comprometer com a profissão dele também. Então são 3 perguntas que nós fazemos. E o Léo falou uma coisa muito interessante e muito legal aqui. Agora voltou. A gente estava acompanhando aqui. Peraí, deixa eu então, graças a Deus, o Wi-Fi caiu. Imaginei isso aí. Mas conseguiu restabelecer? Deu certo. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir concluir. Glória a Deus. Então, veja só, o testemunho do irmão Francisco, que já está com o pai, vai ajudar muitos pais hoje a direcionar famílias felizes. Sim. Porque isso é colheita sobrenatural. Com certeza. Sem dúvida. Então, o que ele falou para você, Léo? Então, eu me lembro que a gente teve um bate-papo muito rápido. E na época era assim, domingão era sagrado, tem que ir para a igreja. Então a Adriana me convidou para ir almoçar na casa dela naquele domingo, para conhecer os pais dela, a família dela, né? E já conversar com o pai dela, porque na nossa época, né, pastor?
Se tinha muito disso, né? Tem que falar Tinha. com o meu pai. Foi uma das... Tem que falar. Tem que pedir a bênção. Da pouca idade, né? A gente era bem novinho na época. A gente casou bem cedo. E o que aconteceu? A gente chegou lá para almoçar, né? Eu cheguei lá, todo tímido, morrendo de vergonha. E ele me deixou muita vontade. O Chico era uma pessoa amorosa, uma pessoa muito cheia da unção também. Ele sabia. Sim. O que aconteceu? Ele, com todo o amor dele, o carinho dele, da forma que ele expressava, ele conseguiu falar para mim de uma forma muito simples, que é assim: ou você vai para a igreja, vai se converter, vai conhecer o meu Deus, que com certeza conhecendo o meu Deus, você vai cuidar da minha filha muito bem. Né? Olha aí, ó. Da forma muito simplória que ele usou, ele me mostrou o caminho, né? Naquele momento, assim, muito jovens, né? Nós éramos muito jovens. E, assim, de todas as formas, serviu para o resto das vidas, né? Hoje nós temos um direcionamento, temos uma história, né, que nos leva a passar isso adiante para os nossos filhos, que começou dessa forma, né? Que, com um singelo convite para ir conhecer a igreja de Guaianazes. Então, esse posicionamento é que nós vemos hoje em dia que leva muitos casamentos começarem com muitas dificuldades e depois nós temos que tratar no encontro de casais. Por quê? Os pais não estão se posicionando em relação aos seus filhos. Importantíssimo. Porque o pai ele tem mais experiência. Então ele precisa posicionar e ser linha dura, não pode permitir qualquer coisa. Olha, nós servimos a um Deus, é assim, assado, e é o seguinte, aqui funciona assim, e tem que ser assim. E isso funcionou para vocês. Esse é o ponto-chave, então. Né? Não só o irmão Francisco, mas também a dona Naisa sempre foi muito fiel, sempre esteve conosco ali, servindo ao Senhor. Então, isso foi um casal, então, que estruturou e direcionou, pelo menos encaminhou vocês no caminho do Senhor. E aí, quando é criado no caminho do Senhor, não vai se desviar dele, né? Exatamente. Um casal, assim, exemplar sempre, né? Nós em casa aprendemos a amar o Senhor e amar a obra e fazer a obra com eles dois, com a minha mãe, com meu pai. E isso a gente traz para a nossa vida até hoje. Glória a Deus. Agora, eu sei que foi um início isso, vocês não foram tão atuantes no ministério durante um bom período. Queria que você contasse um pouco dessa trajetória aí, da entrada na igreja, da cirandada, de não ir muito, né, como é que foi isso aí? Porque isso é algo importante, porque acontece com muitas pessoas. Sim. Mas logo que você sabe o caminho, você vai voltar para ele. E se foi esse testemunho de vocês, vai ser para outros também. E isso é colheita sobrenatural. É colheita mesmo, né? Porque quando se tem obediência, se encontra o caminho, né? E nós nos conhecemos então nessa época. Em 2001 nós casamos. E aí nós saímos da nossa igreja de Guaianazes para ir servir numa outra igreja que a nossa igreja tinha aberto. E ficamos servindo nessa igreja e já fomos trabalhando com toda a força, porque a igreja estava nascendo e a gente já tinha aprendido a trabalhar, porque em Guaianazes se aprende a trabalhar. E nós fomos lá então para ajudar a fazer aquele povo, crescer aquela igreja. Ficamos lá por 4 anos. E depois a gente, né, deu uma esfriada, acabamos saindo. Aí, realmente, nós fomos procurar outros ministérios, nós procuramos outras igrejas, nós tentamos nos alimentar em outros lugares. Mas quando se cria raízes, não tem como você ter raiz ali e você querer se alimentar em outro lugar e buscar chuva em outro lugar. Não consegue. E nós não conseguíamos. Então, durante muito tempo, isso foi de 2005, 2006, até por volta de 2014, amor, mais ou menos, que a gente ficou, sabe, vai, não vai, ou vai só para a igreja sem que assiste. Teve perto da época onde eu engravidei do Luigi, eu estava indo para a igreja sozinha, o Léo me levava para a igreja me buscar na Trabalhava porta. muito nessa época, pastor, e até uma coisa engraçada.
né? Hoje eu conto para os irmãos mais velhos, eles riem, né? Que eu chegava na porta da igreja, aí a Adriana descia para assistir o culto e normalmente o meu rádio chamava, naquela época a gente usava o Nextel, e ele chamava o tempo todo, me incomodava, aquilo que me tirou, na verdade, da presença de Deus ali, né? Porque eu me senti incomodado, né? E a gente, até por uma questão religiosa, né, que a gente cria ao longo dos anos, isso é nosso, não vem da igreja, não vem de irmão, mas nós criamos. E eu sempre fui muito, como é que eu posso dizer, milindrado com certas coisas. De repente, um olhar que a pessoa dava para mim, eu já me sentia constrangido. Eu me sentia, como eu posso dizer, como se eu estivesse atrapalhando o culto. O meu rádio eu ficava com ele no bolso, colocava no modo silencioso, mas tocava, saía correndo, tinha que sair pela porta da igreja. E às vezes um irmão me encontrava naquele cruzamento, eu já achava que o cara tava achando ruim, sabe? Então era coisa da cabeça, lógico. E assim, acabei, por conta disso, deixando de ir aos cultos, né? E a Adriana continuou durante um bom tempo, né? Depois acabou esfriando também. Aí a gente ficou uns longos, acho que 4, 5 anos, se eu não me engano, sem ir até a igreja, né? Aí houve uma reforma na minha casa, que a gente, como eu disse, né? Eu trabalhava muito, ganhava muito bem nessa época, não era uma pessoa que ganhava mal. E era escravo do trabalho, pastor. Eu posso dizer que, apesar do meu bom salário, assim, eu era escravo do trabalho. Porque eu acordava muito cedo, dormia normalmente muito tarde, né? Não tinha momentos, assim, de curtição com a família. Não era uma pessoa que gostava muito de sair, exatamente porque trabalhava muito. Quando eu tinha um momento de descanso, eu realmente queria descansar bastante. E foi quando, assim, Deus deu aquele estalo, né? Durante uma reforma na minha casa, eu ouvi de um servo de Deus, né? Porque eu não me sentia condenado. Eu falava assim, eu não vou para o inferno, né? Não é o fato de eu não estar na igreja que eu vou para o inferno. Acho que muita gente tem esse pensamento quando se afasta, né? E aí a pessoa olhou para mim e falou assim, mas você não tem que buscar por você. Hoje você tem filhos. Você tem que buscar por eles. Você imagina se seu filho for condenado por sua causa? Aí eu quero fazer uma pausa. Porque essa pessoa que estava na tua casa, esse homem de Deus, ele estava trabalhando na sua casa. Sim. Mas ali a montanha de negócio, ele foi testemunha e usado por Deus no trabalho dele. Sim. Para tocar no teu coração. Então, por mais que ele estava fazendo um móvel ou estava fazendo uma parede, ele utilizou daquele espaço para ali a eclésia fazer diferença. E isso é colheita sobrenatural. Sim, porque nós ministramos sobre isso. Então, onde nós vamos, nós levamos a igreja conosco, né? E uma coisa que eu estava comentando aqui com o Léo antes da gente começar, né? A gente nunca procurou a palavra, assim, de direcionamento para a vida, mas a palavra profética sempre nos encontrou. Sempre foi o nosso encontro e a gente não tinha aquela clareza do direcionamento do que era para a vida. Mas o Senhor sempre foi dando sinais, né? Deus, ele respeita o tempo, né? Respeitou o nosso tempo. E aí o Senhor foi nos dando sinais e mostrando o caminho e abrindo a luz para o propósito, né? Que ele tinha para cumprir na nossa vida através do nosso casamento. E mandando a eclésia na sua casa. Exatamente. Olha que testemunho lindo, porque isso muitas pessoas estão nos ouvindo e as pessoas também entram dentro dos lares, entram dentro de empresas, mas entram como agentes, como fosse aquele agente secreto do reino de Deus. Sim. Agente secreto é boa. E não pode ser, nós precisamos declarar as verdades. E você ouviu essa verdade, então, olha, você tem que ir buscar pelos seus filhos, porque alguém buscou por você. E pelos seus filhos, quem que vai buscar? Isso é uma verdade que liberta. Sim, e foi uma martelada, né? Porque eu era cheio de convicções, achava que era o dono da verdade. Eu me sentia realmente assim, não estou condenado, não tem ninguém que me faça ir para a igreja. Era mais ou menos isso. É aquela palavra assim que muitos maridos usam, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu não tô por aí, eu não saio com mulher, então eu tô salvo. Não preciso ir para a igreja.
eu ouço a palavra aqui na minha casa. Que é o que a gente fazia, né? É o que a gente fazia, eu ouvia a palavra em casa, bebia de várias fontes, mas não era isso que Deus tinha para nós. Não é isso que o Senhor tem, não tinha para nós como filho, como igreja do Senhor, né? E aí, então, a palavra veio e nos encontrou, graças a Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus, lá no Salmo número 1, diz que nós somos plantados junto a ribeiros de águas, né? E então é importante nós termos uma raiz, um local onde nós nos reunimos como igreja nuclear, mas não se esquecemos que somos igreja em todos os lugares que estamos. Então são duas coisas que caminham juntas, né? Sim. Se eu for para um lado de ficar em casa só, eu vou exercitar só esse lado, mas o outro lado de ir nos reunir com os irmãos na eclésia para Deus nos dar um direcionamento, uma palavra rema, é diferente. É muito diferente de ouvir uma palavra da internet de qualquer outra igreja. Tem palavras maravilhosas. Mas eu mesmo estava sábado numa live, junto com os líderes da nossa igreja, e uma irmã que está conosco aqui, ela me mandou uma mensagem e falou: pastor, eu não estou entendendo nada do que esse homem fala. Por quê? Porque nós temos o quê? Um linguajar na nossa igreja. Então eu como lá, mastigo e entrego para o nosso povo, porque eu sei a necessidade do povo dessa região aonde nós estamos. Isso que é importante e isso também é colheita sobrenatural. Mas logo vocês voltaram para a igreja, então depois dessa martelada, voltaram e continuam um pouquinho mais da vida de vocês aí. Aí foi o seguinte, foi até o que eu chamo de o estalo, né? Porque quando a gente voltou para a igreja, lógico que a igreja de Goianas já era outra. Né? Apesar de ser o mesmo pastor, as mesmas mas tudo pessoas, muda. Mas era completamente diferente. Aquilo que nós tínhamos, aquela saudade, aquela nostalgia, já não existia mais. Tinha mais, acabou. Já acabou, esquece. A igrejinha acabou. Eu gostava muito de som, eu adorava a mesa de som. Pastor, eu acho que lembra de um momento que eu estive no som. E eu lembro e nós ainda precisamos disso, sabe? Acredito. É um dom enterrado, porque o Léo ele tem um ouvido muito sensível. Puxa vida, nós precisamos. Isso, né? É um dom que precisa desenterrar. Não, acho que já foi a fase, pastor. Eu acho que Deus vou colocar o Levi. O Levi, o Luiz, né? Vou colocar eles. Eu acredito que ainda... Eles estão estudando música, eu acredito que eles logo não estão lá. Em nome de Jesus, pô. E, assim, foi um momento que, né, eu buscava aquilo ali, né? E voltar a fazer aquilo ali, porque era o que eu gostava, né? Como a Adriana falou, a gente procurou outros ministérios, mas nenhum tinha aquilo que me atraía. E aí eu comecei a dar ouvido ao Espírito, né? Porque o que aconteceu? Eu não sei se eu já falei isso outras vezes, acho que eu já falei com o pastor a respeito. Que eu comecei a ser tratado como Jó, na onde eu trabalhava, né? Eu tinha um salário excelente. Jacó, né? Como Balaão tratava Jacó. Eu chegava, Labão, oh Jesus. Labão e Jacó trabalhando. Depois que tinha que trabalhar mais. No dia do pagamento pastoral, você vai ganhar X. Era assim, mais ou menos assim que foi acontecendo. E aquilo foi um trabalhar de Deus na minha vida. Eu tenho certeza disso. Hoje, olhando para trás, né, acredito que muitos, talvez, nos dias de hoje, nos dias de pandemia, aí, vão se encontrar com essa história. O que aconteceu? Né? Eu voltei para a igreja, comecei a dar ouvido à voz do Espírito. Né? Eu e a Adriana, a gente voltou a estudar, né, as coisas de Deus. Foi no primeiro fazendo trilho do crescimento. O primeiro trilho do crescimento, pastor. 2014, glória a Deus. Primeiro congresso do trilho do crescimento, quando a gente chegou assim, acho que já estava no segundo dia. A gente chegou bem quietinho, sentou lá em cima na galeria, um dia que a gente não estava legal. Sentamos lá em cima no cantinho e eu pensei assim, eu falei, eu vou ficar aqui para ninguém me incomodar. E tava assim uma nuvem de glória, tava o lugar assim onde a gente gosta de ficar, né? Que a gente pede assim para ficar naquele lugar. Glória a Deus. E aí nós sentamos lá no nosso cantinho lá em cima e ficamos quietinho lá. A pessoa que estava no altar, que era um ministério de fora que estava fazendo aquele trilho do crescimento, o primeiro que a gente fez.
Saiu um profeta lá do altar, subiu onde a gente estava. E ele colocou a mão ali, pegou minha mão, juntou na mão do Léo e ele começou a profetizar. E ali a gente não conseguiu ficar de pé. A gente caiu ali naquele banco e ele começou a profetizar sobre a nossa vida. E a gente sem entender, porque não entendíamos o propósito ainda, onde Deus estava nos levando, o que o Senhor estava conduzindo na nossa vida. E ele profetizava ali que Deus ia trazer muitas pessoas para nós cuidarmos. E ele falou assim, não queiram entender, o Senhor vai trazer. E a gente estava ali num momento em que nós precisávamos de tratamento. E aí a gente olhou para aquilo tudo e falou, Senhor, nós vamos cuidar como? Se nós precisamos não de temos cuidar. nem para nós. Sentimos assim, bem, né? Eu falei, amém. Amém. Gente, eu tenho aqui, eu vou ter que parar também, porque, olha, isso acontece com todos, né? E o Léo falou uma coisa interessante, que é chave também, nós estudamos isso. Ouvir a voz do Espírito Santo, né? Isso é fundamental e isso também é chave para a colheita sobrenatural. E outra coisa, nós nunca vamos estar preparados para o chamado do Senhor. Verdade, pastor. Deus é quem Nunca. Isso é uma grande verdade. Isso é uma eu não estava. Olha, eu não estou preparado para fazer essas lives aqui. Mas o Senhor falou, é o que eu tenho para hoje. Nós entendeu? aceitamos e recebemos. E aí vocês aceitaram aquele dia e continuando. E continuamos, aí a gente foi fazer a segunda vez já do Casados. Aí sim. Casados para Sempre, um curso excepcional também. Fomos como líderes em treinamento, e aí aconteceu alguma coisa com o líder, a gente teve que assumir turma. E ali já era Deus mostrando para nós aquilo que ele já tinha tratado em nós para a gente colocar em prática. Porque quando você tá pregando, você prega primeiro para você, depois para os outros. Quando você está ensinando, primeiro você está falando com você, depois com quem está ouvindo. Exatamente. Então ali fizemos essa turma, entregamos a turma, formamos, glória a Deus, foi uma bênção. Depois disso, começou. Aí fizemos mais outra, veio o encontro de casais. A gente foi... Peraí, mas deixa eu só perguntar uma coisinha. Aonde vocês arrumaram tempo para fazer isso tudo se o Léo era escravo do trabalho? Aí é que começa. Primeiro o seguinte, naquela turma, nós chegamos à conclusão, né, naquele momento, pastor, que eu estava profissionalmente sendo tratado de uma forma assim que eu acho que ninguém quer, ninguém gosta. Né? Estava sendo desfavorecido, desvalorizado, né? Porque eu tinha conquistado, né, um alto salário e devido à crise, 2014 foi um ano conturbado, né? Devido a questões de política, Copa do Mundo, sim, e acabou afetando muita gente. E dali, vamos supor que eu cheguei a ganhar 20% do que eu ganhava. O meu salário... E eu lembro dessa época. Lembra, pastor? Lembro dessa época. Teve um congresso e nós não tínhamos como ir, né? E o Marcos Paulo, desculpa, eu não ia citar nomes, mas acabei falando com ele um dia. Mas eu lembro exatamente que o Marcos Paulo veio falar comigo e nós conversamos e lançamos uma palavra desafiadora para vocês. Qual foi? Exatamente, que eu abracei de imediato. Se não fosse a obediência daquela palavra que no momento nós entendemos assim como uma afronta, né? Sim, não afronta da pessoa, mas, Senhor, estamos nessa situação, não temos nem para nós, vamos para um encontro. É aquilo que vou semear uma coisa que eu não estou nem querendo estar lá. É mais ou menos assim. Lembra de Elias com a viúva? Não era mais ou menos a mesma coisa? Exatamente. Só tinha aquele bocado ali. Só aquilo ali. Falou, dá para mim isso aí. Exatamente. Né? E vocês estavam, literalmente, Léo, vocês estavam no cheque especial. Sim, muito além, completamente quebrados. E a palavra para você foi o seguinte: quem deve 10, deve 11, que não tem problema nenhum. Foi exatamente. Foi uma palavra difícil para a gente falar. Muito. Né? Mas o Marcos Paulo obedeceu e lançou para vocês isso.
E com coragem. Eu obedeci, olhei para a Adriana e falei assim, André, amém, vamos. Num primeiro momento a gente chegou lá, meio desacreditado, não sabia o que ia acontecer, meio que naquela expectativa, né? Assim, nós tínhamos uma palavra conosco que a gente chegou à conclusão de que enquanto nós trabalhássemos para o Senhor, Ele trabalharia em nosso favor. Foi assim que nós arrumamos tempo para fazer aquilo que Deus estava falando. Quando solteiros, assim, solteiros de filhos, né? Quando nós não tínhamos filhos, eu não tinha tempo. Hoje eu posso falar que com 3 filhos, né, com 2 empresas, a Adriana correndo para tudo quanto é lado, a gente consegue achar tempo para fazer as coisas de Deus. A gente encontra... Então aí eu preciso fazer um paralelo aí também. Porque buscar o reino de Deus e a sua justiça funciona. Sim, perfeitamente. Sim. Faltou comida, faltou bebida, faltou roupa? Nunca faltou nada, pastor. Então... Pelo contrário. A gente pode teve falar. uma situação que foi muito inusitada, foi muito engraçada. Hoje olhando, é lógico que é engraçada hoje. Né? No dia eu quase... Chororô. A gente indo trabalhar, na época tinha um carro só. A Adriana estava fazendo uma prova que era para promoção dela, pessoal, né? Que ela estudou muito para conquistar, ela almejava muito. E no dia eu indo trabalhar, estava me deslocando para o trabalho, meio com pressa já, e um cara bateu no meu carro. Acabou com a frente do carro. Ô, Jesus! Acabou com a frente do carro. Aí eu falei, Jesus, pus a mão na cabeça, falei, amém, Senhor, amém. Com a conta no cheque especial lá em cima, já estourado. Mas aquilo foi uma provisão do Senhor. Porque o que aconteceu? Hoje você vê isso. Um cara muito honrado, um cara muito honesto, chegou e falou assim, ó, me desculpe, eu errei. Vê quanto vai ficar o seu orçamento e eu te pago. Você pode me ligar, peguei o telefone dele, tudo certinho. Fiz os orçamentos. Ele me pagou em dinheiro. Aquilo foi um suprir do Senhor para aquele mês, porque eu não tinha como usar mais cheque especial naquele mês. Entendi. Então, aquilo foi uma resposta do Senhor para a minha vida, né? E aí, aquele mês, um amigo meu que também trabalha... Hoje ele é meu sócio também. Ele me pagou uma dívida, né, que ele me devia. E aí a gente saiu do cheque especial. E aí começou realmente a obra do Senhor. Aquilo que ele já havia prometido, que nós estávamos semeando e aguardando no Senhor, começou a acontecer. Nós tínhamos uma empresa já, né, chamava ML, Marcos e Leandro, né? Aí hoje ele é também nosso sócio. O meu patrão, ex-patrão, ele sugeriu, né, fazer uma sociedade conosco, onde ele passaria os últimos clientes que tinham remanescentes e nós começaríamos do zero, né? Aí a gente já estava com a empresa aberta e falou, não, mas aí é só a gente inserir o seu nome no contrato social da empresa. E aí ele entrou no contrato social e aí um antigo contato de uns quase 25 anos encontrou o nome dele na agenda, entrou em contato conosco, falou, e aí, vocês ainda trabalham dessa mesma forma? Ô, Jesus! Ô, Deus bom! 2 aninhos de CNPJ. Mercado, CNPJ novinho, tudo legalizado, tudo certinho. Se tivesse sido no CNPJ antigo, não daria certo. Então, foi realmente tudo organizado, né? No tempo de Deus. No tempo de Deus. E aí, onde começou a grande, né, obra do Senhor na nossa vida. Né? Criou ali um contato maravilhoso. Hoje é nosso carro-chefe. Hoje a gente tem mais de 300 funcionários alocados só com eles. Então, peraí, deixa eu pegar um gancho aqui. A partir do momento que Deus te colocou nesse negócio, vindo de uma situação que o carro batido, aí Deus manda um dinheiro para suprir o teu cartão. Então ele abriu essa porta, o carro bateu, foi bênção. Foi bênção. Então eu quero profetizar para a pessoa... Pode falar, Adriana.
É aquela palavra que a gente sempre ouve, na nossa igreja sempre ouvimos. Todas as coisas cooperam para o bem. E coisas ruins acontecem conosco para que coisas boas aconteçam através de nós. Através. Essa aí é da pastora Marli, hein? Exatamente. Essa é a pastora Marli, capítulo 1, versículo 1. E exatamente foi o que aconteceu conosco. Agora, essa questão toda de tudo isso ter acontecido, esse posicionamento todo, isso tudo foi aquela passagem que fala de que o profeta foi sobre o vale de ossos secos e profetizou, porque era o que nós tínhamos. Ossos sequíssimos, não tinha nada. Então, inclusive, numa das formaturas de casados, nós ganhamos um livro preciosíssimo que chama O Poder dos Casais que Oram Juntos. Que eu ainda vou realizar o desejo do meu coração de ler esse livro junto com os casais da nossa igreja. Porque Amém. foi um livro que mudou a nossa história. Foi uma divisão de águas, pastor. Foi um segredo assim. Você pode repetir o nome do livro? O Poder dos Casais que Oram Juntos. O Poder dos Casais que Oram Juntos. Alguém escreve na nossa live aí? O Poder dos Casais que Oram Juntos. A oração, nós aprendemos que é chave também. Sim. A oração é chave para destravar a colheita sobrenatural. Exatamente, a oração e o acordo, pastor, porque Deus, isso é precioso. Nós aprendemos que precioso. Deus, ele tem propósito na união. Deus, ele tem propósito no casamento. E quando o casal entra em acordo, isso é chave. Deus libera. Poderoso. O acordo é chave para liberar o sobrenatural. O acordo é uma colheita sobrenatural. Não é fácil. Poderoso. É uma coisa que se trabalha, né? É algo que se trabalha todos os dias. E a partir do momento que nós entramos, nós não orávamos juntos. Orávamos cada um no seu lugar. E a partir do momento que nós começamos a orar juntos, nós começamos a andar em concordância, essas coisas começaram a acontecer. Porque não basta só todas as outras. O casal precisa andar em acordo para que a colheita sobrenatural aconteça também. Então foi um crescimento geral. E eu quero profetizar sobre as vidas das pessoas que estão aqui. Olha só, que os teus pais, se não biológicos, mas os espirituais também, vão dar direção para o teu casamento. É o primeiro ponto que nós pegamos desse testemunho. Número 2, quando você estiver quebrado, sem esperança, na área sentimental, emocional, o Senhor tem porta para abrir, porque é Ele que abre porta e fecha a porta. E quando Ele abrir a porta, você entra, que foi o que o Léo e a Adriana fizeram. Carro batido, pegou o dinheiro na mão, ele deu graças a Deus por aquela porta. O agradecimento também é chave para a colheita sobrenatural. Gratidão, e dali desenrolou tudo. Sim. Dali desenrolou tudo. Né? E nesse desenrolar, que nós estamos caminhando para o final já, você viu como passa rápido, né? Tem muita coisa ainda para contar, tem muita coisa. Mas nesse desenrolar, vocês... a Adriana, ela trabalha fora. Como é? Porque hoje em dia, uma mulher que não trabalha fora, parece que a sociedade olha diferente, olha meio... Ah, você fica em casa, você não faz nada. Como é que está hoje? Porque hoje vocês têm filhos, têm empresa, tem casa para cuidar, tem 2 carros, deve ter cachorro, gato, papagaio, peixe. Então, hoje tem bastante coisa para fazer. Não. Então, quando justamente nessa época onde a gente bateu o carro, onde a gente estava quebrado, que não tinha mais solução, eu estava justamente lutando por uma promoção, eu ia receber um cargo de confiança, eu estava começando pós-graduação para poder atuar nessa área, e aí eu engravidei, né? O Levi veio para deixar, como o nosso padrinho... Para fechar ou não? Para fechar ou não? Para fechar. Para fechar? Foi uma restituição também, viu, pastor? Glória a Deus. Eu falei que eu trabalhava muito, que eu era escravo do trabalho. Sim. O Luiz e a Lavínia, eu praticamente não vi crescerem. Não viu falar, não viu andar, não viu então, crescer. Deus me restituiu até nisso. O Levi, glória a Deus. Para mim ver ele bagunçar, derrubar a casa, ver a Adriana doida. Que é uma delícia, não é? Ah, maravilhoso. Sim. E isso é poder curtir os filhos. É uma colheita sobrenatural. E olha só, no dia de descanso que Deus
nos ordenou para ter, é para isso. Exatamente. E aí foi Mas vai lá, Adri. Foi nesse momento onde eu estava subindo a montanha que eu ia conquistar, né, a independência, crescimento profissional. E aí veio o Levi, né? E todas as coisas cooperam para o bem. Eu acabei, passei a gestação toda trabalhando. No fim da gestação, quando estava para voltar, nós estávamos fazendo, antes do Levi nascer, nós fizemos o curso de pais para toda a vida. E ali a gente recebeu uma palavra, né? Que se a mãe, ela precisa cuidar dos filhos. Nós não podemos deixar a educação dos nossos filhos na mão de outras pessoas. Não se terceiriza a educação de filhos. Porque filho é colheita sobrenatural. Você precisa Amém. cuidar. E aí, assim, não é nada contra quem precisa trabalhar. A mulher que precisa, que não pode, deve. E mesmo assim, Deus providencia quem cuide do filho. Mas graças a Deus, o Senhor proveu para nós nesse momento, para eu estar em casa, cuidando das crianças, vendo o Levi crescer, vendo os outros 2 crescendo. E um momento onde Deus me presenteou poder educar os meus filhos, poder orientar, porque é uma idade em que é necessário. E nós aprendemos isso no curso de pais. Os pais precisam estar, a mãe principalmente precisa estar ali junto com o filho para ver o filho crescer, educar, orientar. E essa palavra veio de encontro ao meu coração para me confortar mesmo, porque eu não queria parar de trabalhar, eu queria voltar, eu queria continuar, porque eu queria crescer. Só que existem prioridades, nós temos prioridades na vida e as nossas prioridades mudam. E a vontade de Deus para mim nesse momento não era essa. Então Entendi. eu fiquei em casa. Você quer aparecer? Isso, coloca ele aí. Oi! Tudo bem, Levi? E assim, pastor, num primeiro momento eu vi muito preconceito, né? Muita gente reclamou. Sim. Para que você está fazendo isso? Como é que você permite uma coisa dessa? Aí falaram para ela, mas você não pode se submeter, porque é um homem, porque é seu marido, porque não sei. Sim. E assim, até da família mesmo, houve muita, né? Sim. Né? É um preconceito da sociedade. E nós estamos caminhando para os últimos 2 minutos. Parece que voa. Né? Talvez a gente marque um outro dia para a gente continuar. Mas eu gostaria que vocês hoje vocês têm uma vida equilibrada. O teu patrão hoje, Léo, você como patrão, você está dando prioridade para a sua família? Porque muitas pessoas, quando se tornam padrão, aí que esquece da família mesmo. Hoje você está tendo uma vida equilibrada, você está servindo a Deus, você está servindo a tua família, você está servindo os teus funcionários, você está servindo a sociedade, você está servindo o teu ministério, você tem sido essa pessoa. Vou dar 1 minuto para vocês concluírem isso, senão vai cair a live. Sim, pastor, a gente encontra tempo para tudo hoje, né? Graças a Deus. Dentro da empresa, eu consigo dar um pouquinho para minha família quando eles precisam, eu consigo parar o que eu estou fazendo para mim poder dedicar a eles. Dentro da minha casa, porque assim, eu achei que eu ia trabalhar menos depois que eu passasse a patrão, né? De certa forma, você tem uma liberdade diferente, mas o trabalho aumenta, né? Muita gente se engana quando pensa que vai ter tempo de sobra. Na verdade, assim, você consegue direcionar o seu tempo de uma forma mais organizada, né? Sim. E assim, graças a Deus, hoje a gente consegue se organizar para estar no aniversário, para estar numa festa, para estar num evento, para fazer o trabalho do Senhor, que nós não abrimos mão, nós fazemos questão disso, né? De estar na obra, trabalhando para o Senhor, estar ao lado das pessoas que precisam, né? E assim, Deus, ele tem suprido, parece que meu dia tem 48 horas, né? Amém. Amém. Olha, já foi o teu minuto, eu vou dar 30 segundos para Adriana e aí eu vou orar, porque vai cair. Amém. Nós estávamos conversando antes aqui, dizendo que a palavra que nós temos para tudo isso que tem acontecido conosco é gratidão. Gratidão. Porque todos os dias nós podemos sentar na mesa com a nossa família, a primeira coisa que a gente faz antes de se alimentar é agradecer. Porque não pode faltar gratidão. Em volta da mesa e com a família. E a gente está muito feliz com tudo que Deus tem feito por nós. E não é nem o começo.
porque o Senhor tem promessas e tem muita colheita ainda para nós em todas as áreas. Nós temos certeza disso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, eu quero agradecer por vocês estarem aqui conosco, por contarem essa trajetória toda. E eu quero orar agora, porque eu tenho 15 segundos. Pai de amor, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra de testemunho a Deus, do teu favor em relação às lutas que tiveram, às vitórias que tiveram para chegar aonde estão. Eu abençoo a vida deste casal, sua família e de todos esses que estão ouvindo, Senhor, o som da minha voz, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, 20